Gu Shen era um soldado de 36 anos que foi eliminado enquanto tentava salvar a esposa e a filha do seu melhor amigo. Depois disso ele renasceu no corpo de um adolescente chamado Shu Yuan de 17 anos. Surpreendentemente o protagonista descobriu que agora era colega de classe da filha do seu melhor amigo. A história começa com nosso personagem principal Gu Shen se infiltrando na base militar do inimigo. De repente um alerta soa informando que tem um intruso. Um dos soldados grita que o fantasma está chegando. Esse é o apelido que Shen recebeu durante seu serviço nas forças especiais. Nesse momento ele está dentro da base com duas facas afiadas e elimina os oponentes um a um na velocidade relâmpago. Os soldados nem tiveram a chance de reagir e logo em seguida caíram no chão. Nesse momento um homem fala em seu fone de ouvido. Ele pede a Shen para tentar se acalmar e diz que sabe que ele quer proteger a família de Heng, mas suas ações não serão perdoadas e a organização não vai deixá-lo em paz, então ordenou o retorno imediato. O protagonista imediatamente pede desculpas ao seu instrutor e fala que pela primeira vez não vai cumprir sua ordem. Em seguida Shen joga fora o fone de ouvido. O instrutor tenta gritar com o herói e raciocinar com ele, mas não tem sucesso. Nesse momento, Shen vai para o escritório onde está seu inimigo mais importante, então o herói entra lá e o homem sentado na cadeira imediatamente o cumprimenta. O inimigo está feliz que o tão esperado encontro finalmente aconteceu. Shen fala que para esse encontro sua organização pesquisou 8 países e 16 cidades. De repente após essas palavras o rosto do protagonista muda de expressão. O inimigo segurando uma arma diz que realmente foi encontrado, mas questiona o que Shen está planejando fazer. Nesse momento nosso personagem principal está sendo instruído a atacar, mas então o inimigo se volta para ele novamente o chamando de fantasma e diz que talvez ele não soubesse disso, mas mudanças incríveis estão acontecendo no mundo agora. Só que era tarde para um homem de 36 anos como ele ver. O protagonista ignora tudo que seu inimigo diz porque tudo que está em sua mente é o desejo de destruir esse cara. Neste momento ele pede sinceras desculpas ao melhor amigo Heng por não conseguir cuidar adequadamente de sua família, mas agora ele pelo menos seria capaz de destruir o responsável. De repente aquele loiro maldito acena com a mão e se despede do protagonista. Após essas palavras Shen foi ferido por alguma força misteriosa. Em seguida ele foi se encontrar com o Papai do Céu. Shen abruptamente abre os olhos e está sendo chamado pelo nome de Shu Yuan. A pessoa está insatisfeita porque tinha falado o nome do suco e ele ainda comprou errado. De repente o protagonista vem aos seus sentidos e empurra a mão do inimigo para longe dele. Em seguida o ataca imediatamente. O oponente perde o equilíbrio e cai. Nosso prota, que agora atenderá pelo nome de Yuan, se senta em cima do inimigo. O cara está imobilizado e quase chorando de dor. Ele tenta dizer algo ao herói, mas tem a cabeça empurrada no chão. O protagonista foi distraído por uma garota que grita em voz alta que Yuan está batendo em alguém. Nosso herói olha ao redor e não entende onde foi parar. Ele claramente se lembrava de estar na sede principal de uma organização criminosa agora há pouco. O cara agarra sua cabeça e as lembranças começam a voltar para ele. A última coisa que Shen se lembra é que foi eliminado. De repente ele começa a receber as memórias de outra pessoa em sua cabeça. Agora seu nome é Shu Yuan e tem 17 anos. Seus pais faleceram há 3 anos em um acidente de carro e desde então ele está sendo criado por uma tia. Shen nota que está realmente no corpo de outra pessoa. Nesse momento um dos professores estende a mão para Yuan e tenta descobrir o que estava acontecendo. O protagonista toma um susto e imediatamente bate o joelho no nariz do professor. O cara claramente não estava preparado e acabou caindo no chão. Os colegas ficam chocados dizendo que Yuan está batendo em alguém. Novamente, depois disso chega outro professor que também não entende o que aconteceu com o rapaz. É como se ele tivesse sido substituído e agora bate nos colegas. Inclusive até ousou bater no professor. O homem pergunta se Yuan esqueceu quem ele é. De repente o protagonista puxa a mão direita para a cabeça dizendo que seu nome é Shen e ele é um lutador de uma unidade secreta de elite. Seu apelido é Fantasma. O professor está perdido e manda o garoto parar de fazer piadas. Em seguida diz que é melhor ele ir para o centro de detenção juvenil. Shen imediatamente se vira para executar a ordem, mas então se lembra que não sabe onde fica e pergunta ao professor. O cara fica ainda mais irritado e ele grita que Yuan terá que ficar em frente ao portão principal da escola para que todos os outros alunos saibam quem ele é. Depois de alguns minutos muitos alunos estão se aproximando do portão principal da escola. Duas meninas se interessam pelo que estava acontecendo no portão e decidiram ir até lá. Yuan chama a atenção no meio da multidão.
Os alunos que passam não entendem que tipo de cara ele é e o que ele está fazendo. Alguém reconheceu o prota e disse que ele foi punido por agredir um professor, é por isso que ele está aqui. Outra garota da multidão revelou que ouviu que Yuan estava espiando as mulheres no banheiro e também viu as meninas trocando de roupa. As crianças da escola discutem ativamente o que está acontecendo e iniciam uma variedade de rumores. Alguns obviamente não são verdadeiros. Nosso prota, que agora é um adolescente, continua cumprindo a ordem. Ele nota como esse corpo é fraco e mal consegue ficar em pé. O herói continua analisando a situação e faz uma pequena conclusão. Com base nas memórias deste corpo, eles estão atualmente no ano de 2021. Isso é apenas um ano antes da esposa e a filha de Heng serem assassinadas. Shen também lembra que a mulher morava numa cidade chamada Linjiuan, justamente na mesma cidade que Shen está. O protagonista queria agir, mas lembra que agora está no corpo de um adolescente que obviamente é desconhecido pelo seu melhor amigo. Então ele continua de pé e pensa em um novo plano. Antes de tudo ele precisa entender o que está acontecendo. Nesse momento mesmo o professor de antes passa por Shen. O professor fica surpreso e pergunta o que ele ainda está fazendo aqui. O herói relata que nenhuma nova ordem foi recebida, então ele continua de pé. O professor fica constrangido dizendo que todos os outros alunos já saíram há meia hora, então ele também deve parar de brincar e ir para casa. O protagonista obedece e agora está tentando descobrir onde está sua casa. De repente uma garota em uma bicicleta desceu em alta velocidade na pista e gritou que não consegue parar. Ela grita alto para que as pessoas tenham tempo de sair do meio. Mas o protagonista não presta atenção e continua no caminho. Nesse momento a garota bate com a bicicleta numa pedra e ela voa em direção a Shen. A menina cai bem em cima dele e Yuan imediatamente se machuca. Escoriações aparecem em seu rosto com fluxos sanguíneos. A menina fica em choque e pergunta se ele está vivo. Yuan se levanta abruptamente e não lhe dá atenção. Ele continua seu caminho para casa como se nada tivesse acontecido. A menina o impede porque está preocupada com as escoriações dele. Então pergunta se Shen precisa ir ao hospital e acrescenta que ele não tem com o que se preocupar porque sua família é muito rica. E como o erro é dela, as contas do hospital não são um problema, Yuan responde que está tudo bem e diz que ela já pode ir. A garota não desiste e continua se culpando pelo que aconteceu porque o herói estava todo machucado. Ela fala que só queria voltar de bicicleta para casa como todos os outros colegas, mas ainda não aprendeu a pilotar. Nesse momento o protagonista diz à garota que não há soldados inúteis neste mundo, só há perdedores preguiçosos. A garota não entende o significado dessa frase e fica assustada quando Shen se aproxima. De repente outra garota aparece no horizonte e aparentemente é amiga da menina da bicicleta. Ela está respirando forte porque tem corrido o tempo todo. A garota fala que foi só piscar o olho que sua amiga desapareceu. Ela continua correndo e diz que precisa a todo custo achar Luo Xia. De repente essa garota para e fica chocada com o que vê. Nesse momento Yuan está ensinando Luo a andar de bicicleta. Ele ordena que a menina mantenha o ritmo alternando uma perna de cada vez. Luo diz a si mesmo que precisa lembrar sobre equilíbrio. Ela obedientemente executa as ordens do herói. A amiga de Luo ainda está em um completo desentendimento. Então ela corre até a menina e pergunta sobre o que está acontecendo aqui. Luo diz que aprendeu a andar de bicicleta sozinha e tudo graças ao cara que bateu mais cedo. A garota reconheceu o protagonista. Luo se surpreende que a amiga conheça esse cara. A amiga se dirige a Shen com palavras muito feias dizendo que ele é um fraco que nem se defendeu quando foi acusado de espiar as garotas. Em seguida ela fala que odeia pessoas fracas como ele. Mesmo assim a garota agradece a Yuan por ensinar Luo a andar de bicicleta. Em seguida ela pega a bicicleta e diz que precisam sair daqui. Luo responde que precisa de 1 minuto. Então ela se aproxima de Yuan e agradece pelo que o cara fez por ela. Todos que ela conheceu antes estavam constantemente com medo dela cair e se machucar. As outras pessoas eram sempre muito moles e não permitiam que Luo fizesse nada mais ou menos perigoso. Mas hoje pela primeira vez ela experimentou a sensação de que finalmente aprendeu algo. O protagonista não entende pelo que a garota está agradecendo, afinal foi ela que caiu e se levantou para tentar novamente. Então Yuan se despede da menina dizendo que ela era um bom soldado. A amiga de Luo se surpreende com o que acabou de ouvir porque Yuan parecia diferente dos rumores. Nesse momento outro problema acontece com Luo. Tudo acontece de forma abrupta e inesperada. Um motociclista que passava agarra a garota e a sequestra. Luo recorre à amiga chamando ela pelo nome de Sui. Então diz para a amiga não perseguir o motociclista e ir agora imediatamente para seu pai. Sui não obedece e começa a perseguição.
Nesse momento o protagonista escuta o nome de Sui e percebe que ela é a filha de seu melhor amigo. Ele até diz que a garota tem os mesmos olhos de seu pai. De repente outro motociclista se aproxima de Sui com um taco. Ele se preparou para acertá-la na cabeça. Yuan pensa rápido e dá um forte no homem. O motociclista perde o equilíbrio e voa para o lado. Sui fica chocada com esse momento e não acredita que Yuan derrubou um motociclista com um chute, mas a menina não tem tempo para pensar nisso porque precisa retomar a perseguição o mais rápido possível e salvar Lu. Então nesse momento ela tenta levantar a moto do homem que foi agredido anteriormente. Yuan também corre e diz que vai com ela. A garota diz que é grata mas não precisa porque ele não tem nada a ver com essa situação. O herói não pode permitir que a garota se exponha nesse perigo sozinha, então ele fala que a segurança de Suia a partir de agora é sua prioridade. A garota fica surpresa e essas palavras fizeram seu rosto ficar vermelho. Em seguida ela diz ao herói que certamente não precisa. O protagonista muda suas palavras dizendo que só pensou que Sui não sabia dirigir uma moto. A garota não tem escolha e permite que o cara vá com ela. Nesse momento eles seguiram o motociclista que sequestrou Lu. Depois de algum tempo vemos o prota e a garota agachado. Yuan diz que tem certeza que o sequestrador entrou nesse prédio. Sui pergunta se ele não está interessado em saber por que Lu foi sequestrada. Yuan respondeu que a família de Lu era rica. Sui explica que a amiga normalmente sempre está acompanhada por um motorista e guarda-costas, mas hoje ela implorou por um passeio de bicicleta e agora foi sequestrada. Sui gostaria de ter feito algo com antecedência. O protagonista diz à menina para esquecer isso e ela não deve incomodar a cabeça com isso, afinal isso impede ele de pensar em um plano de ação. A garota fica indignada com tamanha grosseria e estava prestes a responder, mas então Yuan manda ela ficar aqui e esperá-lo porque é muito perigoso. Sui está muito interessada no que o garoto vai fazer. Nesse momento Yuan com bastante destreza e rapidez neutraliza os homens um por um. A garota fica espantada porque não sabia que o herói era capaz de tal coisa. Ela acrescenta que ele parece um desses agentes profissionais. Em seguida Sui pede que ele a espere. Enquanto isso dentro do prédio, a venda que foi colocada anteriormente em Lu para que ela não visse foi retirada. O líder do rapto pergunta por que a menina parece não ter medo deles. Lu responde que não entende do que precisa ter medo. Afinal está claro que ela foi sequestrada por causa do dinheiro da sua família. Lu acrescenta que os sequestradores não precisam hesitar em escolher o valor do resgate. Desde que não a toque ela pode garantir que seu pai não vai ligar para a polícia. O líder não entende como a menina pode garantir tudo isso. Lu responde que a prioridade do seu pai é a sua segurança. Chamar a polícia só ia provocar eles e a colocar ainda mais em perigo. Então os sequestradores só precisam seguir as regras e devolvê-la sã e salva. Assim eles receberão seu resgate e poderão fugir, mas Lu deixa claro se caso contrário ela for machucada, nenhum dos homens sairão vivos dessa história. O líder observa todas as palavras da menina e suspeita que o pai a ensinou a falar. Assim, Lu diz que eles querem dinheiro e ela quer ficar viva, então não é um mau negócio. Ela acrescenta que fazer negócios é tão fácil quanto respirar. O homem entende as dicas de Lu e observa que essa cooperação será agradável. De repente alguém joga uma cortina de fumaça na sala. Todos os participantes do sequestro começaram a entender que algo estava errado. O líder acena para seus subordinados mandando que eles fiquem ao lado da menina e não a deixem escapar. Em seguida o líder ouve algum tipo de barulho na fumaça. Pelo barulho e pelos sons ele determina a localização do estranho que inesperadamente fez seu caminho. Nesse momento o protagonista e o líder do sequestro começam a lutar. Lu olha para essa luta e está mais uma vez convencida de que Yuan é muito legal. Os amigos do bandido também vieram em socorro porque o herói derrotou o homem. De repente Sui conseguiu derrubar um sequestrador sem problemas com a ajuda de um tijolo. Então ela começa a desamarrar Lu da cadeira. Parece que a menina está amarrada com bastante força e ela pergunta como eles chegaram até aqui. Sui diz que contará tudo quando saírem daqui e Lu concorda com a amiga porque eles precisam sair daqui o mais rápido possível. Enquanto isso Yuan continua a briga com o líder. Seu corpo se tornou forte demais suportando uma forte resistência. O oponente imediatamente o acerta e o prota cai no chão ao lado das meninas. O líder diz que ainda é cedo para eles saírem daqui e acrescenta que os jovens esqueceram de pedir sua autorização para ir embora. O líder fala que fica feliz com um grupo interessante de crianças atrevidas. Nosso prota rapidamente se levanta do chão e corre para atacar novamente. Ele diz a Sui para sair daqui o mais rápido possível.
Em seguida ele ataca o líder do rapto com seu chute, mas o homem habilmente evita todos os golpes recebidos. Em seguida seu oponente observa que apesar de Yuan ser apenas um menino, ele tem uma técnica de luta legal, então o homem é lembrado de alguém que tinha exatamente essa mesma técnica de luta. O líder está tentando lembrar, mas não aguenta e decide perguntar diretamente ao prota quem ele é. Shen responde que é apenas um estudante comum do ensino médio. Aqui o herói percebe que as possibilidades deste corpo já estão no limite. De repente o líder lembra que essa técnica é do seu pior inimigo chamado Fantasma. Acontece que Shen realmente já lutou com esse homem e foi por causa dele que o cara virou um mero sequestrador. Por isso o bandido prometeu que ia usar alguém que se parece com Shen para depositar todo o seu ódio. O homem fala que agora será capaz de satisfazer seu demônio interior. Então o líder pede desculpas ao seu oponente dizendo que essa técnica de luta é dolorosamente familiar para ele. Em seguida o inimigo ataca Yuan com vigor renovado. Nosso prota se esquiva ativamente dos ataques até que se vê acuado sem saída, mas surpreendentemente o líder é subitamente atacado por Sui. Ela tira a atenção do homem e o protagonista consegue escapar. Mas ele fica infeliz que a garota ainda está aqui sendo que ele já tinha mandado ela ir embora. Sui responde que não vai obedecer suas ordens porque ela não pode deixar um companheiro para trás. Nesse momento Shen é invadido por lembranças do pai de Sui. Seu melhor amigo também falava que nunca ia abandoná-lo na batalha. Depois Heng partiu, o herói prometeu nunca mais envolver outras pessoas em seus problemas, mas agora Sui está agindo da mesma forma que o pai, então Shen diz que não pode deixar a filha de Heng correr perigo por causa dele. Nesse momento o herói retorna à realidade e novamente diz a Sui que ela precisa deixar este lugar. A menina está insatisfeita e responde que tem capaz de se proteger. Além disso ela prometeu ao pai que protegeria sua família enquanto ele estivesse fora. De repente o líder volta à batalha e chama a disputa deles de patético. Em seguida diz que pode facilmente mandar os dois juntinhos para o inferno. Ele ataca a menina que habilmente se esquiva. Yuan percebe que a garota está usando o combate corpo a corpo secreto de Heng, mas isso não é suficiente. Então o herói decide tomar a situação em suas próprias mãos. Ele vê que a garota é muito forte, mas seus ataques precisam ser coordenados. Então ele grita para Sui escutar seu comando e usar o vestuário verde. A garota fica em completo choque se perguntando como esse cara poderia saber os nomes das técnicas secretas de sua família. Ela deixa para pensar sobre isso depois porque o mais importante agora é derrotar o inimigo. Então a garota automaticamente confia nas ordens de Shen e faz a técnica. No mesmo momento o protagonista segura o cara pela mão. Enquanto o líder está temporariamente imobilizado, Sui o ataca. A garota acha que dessa forma Yuan está tentando entrar em sua vida pessoal. Nesse momento o herói abruptamente dá uma nova ordem à moça que consiste em dar um salto. Sui usa essa técnica sem muita hesitação. De repente a menina percebe que até gosta de ouvir a voz dele. O protagonista continua dando os comandos e no final os dois derrotaram completamente o inimigo. O líder pensa no fato de que acabou de ser derrotado por apenas duas crianças da escola. Enquanto isso Sui tem uma estranha sensação de que Yuan é exatamente como seu pai. Ela continua a olhar atentamente para o herói enquanto ele fala que precisa urgentemente encontrar uma maneira de se tornar melhor e mais forte o mais rápido possível. Nesse momento Lu decide espancar o líder derrotado. Ela o chuta e pergunta como ele ousou sequestrá-la. A garota é tão desajeitada e fraca que após vários golpes ela perde o equilíbrio e cai. Sui fica envergonhada com o que acabou de ver. Um carro preto de repente invade o local. Esse é o pai de Lu Xia. Ele para na entrada da sala e grita que trouxe o dinheiro. O homem acrescenta que dará qualquer dinheiro pela segurança da sua filha. De repente o pai vê Lu sã e salva, então corre feliz para a filha dizendo que ficou muito preocupado. Ele já está cansado de repetir que os guardas são designados para sua própria segurança e por isso ela não deve enganá-los. O pai nem sabe como vai contar isso para a mãe dela. Lu responde que ele não precisava se preocupar porque ela tinha pessoas para protegê-la. O homem olha em volta e vê muita gente ao redor que está claramente derrotada. Ele então informa ao seu subordinado que o prédio precisa ser limpo e o cara responde que vai arrumar tudo agora. Depois de 15 minutos os sequestradores começam a ser detidos. O pai de Lu se curva aos colegas dizendo que não tem palavras para expressar sua gratidão a eles. Se não fossem os dois seria até assustador pensar no que poderia acontecer. Sui responde que Lu é sua amiga e está sempre pronta para ajudá-la. Ela acrescenta que Yuan também ajudou muito. O pai aperta a mão do prota e agradece de todo o coração por ajudar sua filha. Em seguida ele pede que nosso garoto faça a proteção de Lu dentro da escola.
O homem explica que obviamente vai recompensá-lo, mas o herói recusa imediatamente o pedido e agarra Sui pelo ombro falando que a única pessoa que quer proteger é Sui. A menina fica chocada e feliz, mas logo em seguida o herói quebra o clima dizendo que também vai proteger a mãe dela. A garota se irrita empurrando ele com o pé e responde que não precisava da sua proteção. Em seguida Sui diz a Lu que elas deveriam sair daqui. O protagonista percebe que desta vez ele tem uma chance real de proteger a filha e a esposa de Heng. Agora isso será o sentido de sua vida. Nesse momento o pai de Lu pede que o protagonista também entre no carro porque já está tarde e sua família deve estar preocupada, então vai deixá-lo em casa. Mas Yuan recusa e fala que ainda tem algumas coisas para fazer. Ele pega a moto do chão e vai embora. O pai e o guarda observam. Eles têm certeza de que esse menino não é alguém comum. O pai de Lu diz que não estava despreparado para receber uma recusa ao seu pedido, mas pretende usar esse garoto. Depois de algum tempo o herói finalmente chegou em casa. Assim que entra um travesseiro voa em sua direção. A tia de Yuan está claramente insatisfeita com o fato dele chegar tão tarde. O nome desta mulher é Shen Ziran. Ela é irmã da sua mãe e foi a única que aceitou ficar com o garoto após o falecimento dos seus pais. O protagonista percebe que o dono original do corpo amava sua tia, mas fazia de tudo para ficar longe dela. Shen diz que essa é uma combinação muito complexa de emoções. Enquanto isso, Ziran continua gritando e pergunta se ele sabe que horas são. Nesse momento a mulher viu escoriações e ferimentos no corpo e no rosto do prota. Ela fica preocupada com isso e acha que ele foi intimidado de novo. Então Ziran pega o cara pela mão e tenta levá-lo para colocar um curativo. A mulher fica surpresa porque ela o puxou como de costume, mas ele não saiu do lugar. Shen agradece pela preocupação e diz que esses machucados são resultados de como ele é frágil e fraco, então precisa urgentemente começar a treinar. A mulher não esperava ouvir isso de forma alguma e toca na testa dele achando que o garoto está doente. A mulher também sugere que Yuan poderia ter batido forte a cabeça em algum lugar. O cara responde que sua cabeça está intacta e seu corpo também está intacto. Ele não precisa de ajuda médica. Zira não entende o que está acontecendo, mas ela começa a pensar que talvez fosse por isso que ele estava evitando durante os últimos dias. O herói percebe que realmente o dono original não sente nenhuma raiva por Ziran. Ela logo bate levemente na cabeça do cara e explica suas ações dizendo que é seu pequeno castigo pelo comportamento dele. Em seguida a mulher desinfeta os ferimentos de Yuan dizendo que da próxima vez é só avisar o que está acontecendo. Afinal eles são a única família um do outro. Podem até brigar mas sempre permanecerão próximos um do outro. Ela promete que sempre vai estar pronta para ajudá-lo e sempre estará ao seu lado. Shen fica surpreso com essas palavras e imediatamente se lembra de seu tempo no serviço militar. Uma vez o comandante lhe disse que os caras não deveriam sentir um pingo de covardia, eles precisam lembrar que suas costas sempre estarão cobertas por um companheiro de armas. Então Shen entende as palavras da tia como uma ordem e diz que ele entendeu seu companheiro de armas. A mulher pensa que Yuan tá tirando o sarro da sua cara e logo joga um remédio na cara dele. Agora a lesão do herói ficou mais agravada. No dia seguinte o despertador toca exatamente às 6. Shen não está mais dormindo. Iran grita antes mesmo de entrar no quarto do cara. Ela diz que está na hora, mas o herói não responde. Então a tia entra no quarto um pouco tensa e percebe que o quarto está em perfeita ordem. Em seguida a mulher vai ao banheiro e nota que lá também está muito arrumado. Ela não consegue entender como o sobrinho pôde mudar da noite para o dia. Além de tudo o protagonista também fugiu de casa no início da manhã. Nesse momento vemos que o personagem principal está agora no parque fazendo exercícios físicos. O cara realiza o exercício matinal 105 vezes e não consegue ir mais longe porque está muito exausto. Ações de Yuan são ativamente vigiadas pelos velhos que estão no parque logo cedo. O herói não consegue fazer o último exercício e cai no chão sem forças. Um dos homens o aconselha a aguentar que ele é naturalmente fraco. Além disso ele já está caindo assim há muito tempo. Então é hora de desistir. Outro homem concorda e pergunta por que ele está se torturando assim. Nesse momento o protagonista olha para o relógio e se despede dos aposentados do parque. Os caras ficam felizes por conversarem com um rapaz tão interessante. Depois de alguns minutos o herói volta para casa. Iran pergunta onde ele estava e Yuan responde que saiu para o treino matinal. A mulher fica surpresa porque nem desconfiou que seu sobrinho tinha ido fazer realmente isso. Depois disso o herói se sentou para o café da manhã e viu que era 7h12. A mulher não entende porque ele não estava comendo e o protagonista diz que está esperando o comando para começar a comer. A tia fica novamente chocada com essa resposta e imediatamente diz que é
Claro que o cara pode começar a comer, o herói começa a comer muito rápido e logo termina, então olha para o relógio e nota que são apenas 7h15 da manhã, o que significa que Yuan comeu tudo em 3 minutos. Nesse momento ele pega a bolsa e corre para a escola. A tia conclui que esse menino está muito estranho. Enquanto isso, Sui já está na escola. Ela está no portão da escola esperando por alguém em pose de luta. Alguns alunos que passam pela menina e a chamam de dragão, enquanto outros perguntam onde está a princesa. Eles estão falando sobre Lu. Um dos caras sugere que talvez a menina esteja de férias. Nesse momento, o protagonista está atravessando a estrada para a escola. Era ele quem Sui estava esperando. Ela imediatamente se aproxima do rapaz e o aperta contra a parede. A menina grita para os alunos que passam que não há nada para o que olhar. Em seguida, Sui pergunta a Yuan como ele aprendeu os nomes das técnicas secretas da família dela. O protagonista, sem hesitar, responde que Heng lhe ensinou essas técnicas. A menina fica surpresa com o fato do herói conhecer seu pai. Shen diz que Heng era seu companheiro de armas e durante seu treinamento costumava ensiná-lo. Aqui Sui não se segura e começa a rir. Ela questiona se Yuan realmente acha que ela vai acreditar nas bobagens dele. O protagonista reafirma tudo o que disse, mas Sui diz que ele está definitivamente delirando porque seu pai é um gerente de logística, então pergunta que tipo de combate Yuan está falando. Além disso, ele é apenas um estudante que nem sequer terminou o ensino médio. Então como pode falar essas coisas? Em seguida a garota se despede e vira para ir embora. O protagonista pede que ela espere, mas a menina responde que não tem tempo para besteira. Ontem ele salvou Lu e como recompensa pode pedir sua ajuda se precisar de alguma coisa no futuro. Depois disso ela vai embora. Um pouco mais tarde todos os alunos estão na sala de aula. Os estudantes estão todos sentados com exceção do nosso prota. Sui pergunta por que ele está em pé. Yuan responde que precisa protegê-la caso algum inimigo apareça. O professor ouve um barulho atrás dele enquanto estava escrevendo no quadro. De repente ele quebra um pedaço de giz com raiva e o joga em direção aos alunos. Ele diz que não entende o que os alunos estão fazendo na sua classe. De repente o protagonista brota com um conjunto de jantar e lança um garfo no professor. O garfo voa bem ao lado da cabeça do homem e gruda na parede. O protagonista fala que como o homem é professor, isso foi um aviso. Mas se o atentado contra Sui for real, após essas palavras ele ameaça acabar com o professor. Sui fica brava com o protagonista por seu comportamento terrível. O herói diz que felizmente foi apenas um pedaço de giz. Enquanto isso o professor está muito assustado com o que aconteceu. Nesse momento Sui literalmente o joga para fora da sala de aula. O protagonista junto com seus garfos e pratos se encontra no corredor da escola. Ele pensa que Heng estava certo quando disse que as crianças rebeldes são muito mais difíceis de lidar do que os criminosos. Nesse momento outra professora aparece e fala em voz alta que lhe parece que Yuan não está interessado em estudar. Talvez ele deva ir para uma classe avançada. O protagonista lembra que a classe avançada é a mesma de Sui, então responde que quer estudar em uma classe avançada. A professora fica chocada e diz que se Yuan conseguir alcançar as melhores pontuações em todas as disciplinas, ela vai deixá-lo na classe avançada. Em seguida Yuan vai no quadro e resolve facilmente um problema geométrico complexo que o professor havia escrito anteriormente. A mulher vê seu progresso e pergunta por que ele não está numa aula avançada. Os colegas não concordam com essa decisão da professora e perguntam se ela não tinha visto as notas de matemática do cara. Eles pedem que Yuan pelo menos tente resolver um problema de nível maior. De repente o protagonista percebe que lhe está sendo oferecido um problema de geometria para franco-atiradores, então a tarefa é muito fácil para ele. O protagonista responde corretamente e o professor fica chocado. Agora Yuan está se perguntando se o tempo estimado da queda da bomba jato está incluído no currículo escolar, então Yuan resolve outro problema corretamente e mostra mais um excelente resultado. A professora o elogia e os colegas de classe pediram urgentemente para o protagonista contar sobre seus cursos preparatórios. Outra garota diz que parece que o químico da escola não será capaz de ensiná-la muito. O protagonista acredita que um estudante e um militar têm muito em comum. O programa é quase o mesmo. Ele não deveria ter subestimado os alunos do ensino médio durante todo esse tempo. De repente eles ouvem gritos e o nome de Sui é ouvido. O protagonista abruptamente se levanta e está prestes a ir em direção à voz gritando. Ele habilmente pula da janela da escola e pega um atalho no galho da árvore. Então ele desce rapidamente pelo tronco desta árvore. Os colegas ficam chocados com o fato de Yuan pular do terceiro andar assim.
Nesse momento vemos duas outras meninas fazendo cócegas em Sui e querem colocar um simulador de massagem em seu pescoço. Sui, chorando de rir, pede para não colocar essa coisa nela. As meninas dizem que ela deveria experimentá-lo porque o simulador parece legal. Sui tenta escapar das garras das amigas. De repente Yuan aparece no horizonte. Ele liberta a garota das garras dos aparentemente agressores. Isso aconteceu de forma tão inesperada que a menina não teve tempo de entender completamente a situação. Sui está tentando descobrir com o Proto o que ele está fazendo. Nesse momento Shen remove o simulador de massagem do pescoço da menina e o joga. Em seguida o herói agarra Sui e ordena que ela se proteja. Eles estavam caídos no chão enquanto o simulador já tinha se despedaçado. Todos os alunos próximos ficaram sem palavras. O protagonista defende o resultado de suas ações dizendo que parece que essa bomba não explodiu. Ele questionou se era algum tipo de defeito. Nesse momento ele também vê o que acabou de acontecer. Sui está muito irritada e repreende o herói exigindo explicações dele imediatamente. A dona do objeto quebrada diz que era seu simulador de massagem no pescoço e era muito caro. A professora soube da situação e culpa Yuan pelo que aconteceu. Ela acredita que o rapaz quebrou deliberadamente uma coisa valiosa de seu colega de classe. Além disso, o herói pulou do terceiro andar e atacou a menina. Então ela questiona o que deve esperar dele. Yuan fica numa posição de soldado e responde que vai fazer o que lhe mandarem fazer. A professora já está cansada do comportamento do herói. Sui oferece um chá à professora e diz que Yuan assistiu muitos filmes militares, então ela não precisa prestar atenção nisso. A professora fala que o garoto deveria responder por suas ações estúpidas. Primeiro o cara precisa escrever uma redação sobre por que é impossível se comportar assim na escola e precisa se lembrar de pedir desculpas às colegas. Além disso ele terá que reembolsar o custo do simulador de massagem quebrado. O protagonista diz que não tem dinheiro, mas ele pode ajudar a colega de classe a preparar um assassinato secreto. A professora fica chocada novamente e Sui rapidamente tenta corrigir a situação dizendo que Yuan não quis dizer assassinato, mas uma reunião secreta que é para organizar um dia surpresa. O protagonista explica que eliminar alguém aqui talvez seja muito problemático. Então ele resolveu ajudar de outra forma, mas ele para de falar ao ver que Sui está quase explodindo de tanta raiva. A professora já nem tem mais cara para essa situação. Sui, a fim de evitar ainda mais problemas, pega o protagonista pela mão e diz para a professora que está na hora deles irem para a aula. Senão eles vão se atrasar. A garota acrescenta que vai emprestar o dinheiro para o simulador de massagem. A professora ainda estava pensando nas palavras do herói sobre o assassinato. Depois de algum tempo o protagonista seguiu a garota por todo o caminho protegendo de qualquer perigo. Sui já está na entrada de casa e não entende por que o herói está aqui. Ela questiona se ele vai mesmo fazer isso todos os dias agora. Nesse momento Shen lembra que no passado ele só soube do falecimento de Sui e sua mãe, mas ele não conseguiu nem encontrar seus corpos. Então a investigação avançou e ele encontrou o culpado. Porém os corpos de Sui e sua mãe já haviam sido eliminados há muito tempo. Por isso o protagonista ainda não sabe quando a garota e sua mãe foram sequestradas. Nesse momento a porta da casa se abre e a mãe de Sui aparece. Ela ouviu a voz de sua preciosa filha e decidiu vir vê-la. Sui está um pouco infeliz com isso e diz que já pediu à mãe para não abrir a porta assim. Ela vai acabar quebrando. A mulher abraça a filha e diz que da próxima vez será mais atenta. O protagonista está assistindo essa cena e conclui que essa mulher é Huan Feng, a esposa de Heng. Nesse momento Feng finalmente percebe o prota e diz que sua filha realmente cresceu, já está até trazendo seu homem para casa. Então Feng agarra o protagonista e o leva para dentro de casa dizendo que eles precisam conversar. Sui fica irritada e fala que Yuan não é seu homem, mas a mãe a ignora dizendo que ainda não tomou o café. Ela acrescenta que a filha sabe que não há inspiração sem uma xícara de café. Portanto, ela espera que Sui seja uma menina obediente e ajude sua mãe. Em seguida a mulher se tranca com Yuan. Nesse momento houve um silêncio total, mas esse silêncio é quebrado por Feng. Ela fala que Heng gosta de repetir que nunca tinha conhecido ninguém com uma intuição melhor que a dela. Então Feng confessa que assim que olhou para Yuan teve a sensação de que ele possui os mesmos olhos do seu marido. A mulher de repente pergunta se ele é da Força Aérea dos Emirados. Yuan fica chocado e se pergunta como Feng poderia ter adivinhado isso. No dia seguinte vemos Yuan e Sui caminhando com roupas normais. O protagonista segue a menina e ela diz a si mesmo que gostaria de saber sobre o que ele e sua mãe falaram ontem. Ela acha que não foi nada de negativo porque sua mãe concordou que ele a seguisse.
O único ponto negativo é que Yuan não para de segui-la nem nos finais de semana. Nesse momento o protagonista lembra a conversa que teve ontem com a mãe de Sui. Ele contou a Feng toda a sua história em detalhes, começando do fato delas terem sido eliminadas e foi até o fato dele ter reencarnado. Shen resolveu não esconder porque a mulher adivinhou tudo sozinha. Feng analisa a história contada e pergunta se sua consciência realmente entrou no corpo de um menino chamado Shuyuan. E agora ele está aqui para proteger Sui. Além disso, ele quer evitar ataques de alguns criminosos. O protagonista diz que a mulher entendeu tudo corretamente. De repente ela fala que acredita nele. Yuan ficou muito surpreso porque não esperava que ela fosse acreditar tão fácil. A mulher explica que embora sua história pareça um romance genérico de transmigração independente, realmente há uma organização internacional criminosa atrás deles. Ela acrescenta que isso não é algo que um escolar normal saberia. Por isso ela definitivamente acredita nele. Feng diz que não se importa muito com sua própria segurança, mas o protagonista precisa proteger sua filha. Nesse momento o protagonista estava profundamente imerso em seus pensamentos. Sui percebe que está a sua única chance de escapar, então ela faz uma corrida rápida para frente e habilmente sobe um muro pequeno. Yuan vê que a garota está fugindo e também sobe o muro. Mas Sui já está longe e também era difícil encontrá-la em um fluxo enorme de pessoas. Ela grita que se ele precisa protegê-la primeiro tem que tentar alcançar, então Sui continua a fugir do herói. Ela pula outro muro e atravessa. No sinal aberto, o protagonista vê que a menina quase bate nas rodas do caminhão, mas ela tinha um plano. Com a ajuda da alça da bolsa, a garota se pendura no sinal de trânsito que estava acima do caminhão. Assim ela ficou mais alta que o caminhão e atravessou a rua em segurança. Como Yuan chegou tarde demais, ele só pode assistir a menina escapando. Ela ri e foge. Depois disso Sui chega ao lugar que precisava ir, que é um dos melhores cafés da cidade. A garota se pergunta em quanto tempo será capaz de sair dessa situação. Em seguida Sui entra no café e cumprimenta a garota que está lá dentro. O nome dessa menina é Ling. Ela percebe que Sui está de muito bom humor hoje e pede para ela contar sobre o que aconteceu. A garota fica feliz em contar que recentemente se separou de um cara desagradável. É por isso que seu humor melhorou. Sui veste o uniforme, que é parecido com uma fantasia. Uma característica distinta do uniforme são as orelhas de coelho. Nesse momento a menina já trocou de roupa e está pronta para começar a trabalhar. Ela pega o cardápio do café e já vai ao encontro do cliente que acabou de entrar. Então Sui percebe que este cliente é Yuan. Ele está feliz por ter conseguido encontrá-la. Enquanto a menina fica chocada perguntando como ele conseguiu isso, Ling intervém dizendo que o prota precisa descansar e beber um gole de água. O herói recusa a bebida e pede desculpas à garota porque está proibido de comer algo de estranhos no meio de uma missão. Ling não entende nada do que o cara está falando. Sui pergunta como ele conseguiu encontrar este lugar. Afinal, ela escolheu o pior caminho para chegar aqui. Além de tudo, nem sua mãe sabe que ela trabalha aqui. Yuan responde que rastrear um alvo era a tarefa mais simples. Primeiro ele analisa o modelo de comportamento e, em seguida, escolhe uma forma de vigilância adequada. Acontece que Yuan entrevistou todos os moradores pouco a pouco e finalmente encontrou o lugar onde ela poderia presumivelmente se esconder. Sui fica irritada com o cara e pergunta como ele tinha uma foto dela. O protagonista responde brevemente que essa foto foi dada pela sua mãe. A garota fica ainda mais irritada com a mãe por entregar sua foto a um menino. Ling observa o conflito deles e adivinha que era sobre esse cara que Sui tinha falado anteriormente. Então Ling decide perguntar ao herói sobre isso. Ela pergunta se ele é um colega de classe de sua amiga e explica que hoje vai ter muita gente no café já que é final de semana. Geralmente não há mãos suficientes o tempo todo, então pede para o protagonista ajudar elas no café. A não ser que ele tenha outras coisas para fazer. Yuan levanta a mão para a cabeça e honestamente diz que se Sui está em seu campo de visão ele está imediatamente pronto para começar a cumprir a ordem dada a ele. Sui observa que a ajuda é sempre boa, mas avisa a amiga que elas não têm. Ling imediatamente a interrompe e pisca o olho esperando que ela entenda tudo sem palavras. Sui percebeu o que sua amiga estava insinuando. Ela olha para Yuan como se estivesse planejando algo. Logo em seguida já vemos o herói com o uniforme do café. Sui ri alto dizendo que ele tem uma roupa muito chique. O protagonista se examina em seguida e diz que não se incomoda particularmente com o que estava vestido. Mas o problema é que o tamanho do uniforme é muito pequeno. Ele decide cumprimentar os novos clientes do café com uma voz muito alta e de comando, mas os caras ficam com medo do cara e decidem fugir. Sui diz que já suspeitava de algo assim. Então ela pega ele pela mão e o leva para longe dos clientes.
Afinal, eles tinham que resolver essa bagunça. Sui explica os novos deveres do cara, que seria ficar no bar e fazer bebidas. Ela pede logo para olhar com atenção, porque não vai repetir 100 vezes. Enquanto Sui está chamando o processo de criação de uma bebida, o herói diz que ela não deveria estar em um lugar tão lotado. É muito perigoso. O melhor para ela é ficar em casa por enquanto. Sui discorda completamente disso. A garota responde que, em primeiro lugar, ela não acredita nas bobagens dele sobre o sequestro, mas se for verdade, ela não quer ficar sentada em casa esperando seu fim. Ela prefere procurar seu lugar neste mundo para cuidar de si mesma e de sua mãe no futuro. Aliás, foi isso que ela prometeu ao pai. O protagonista lembra quando Heng mostrou uma foto de sua filha e disse que ela era independente. Quando tinha apenas 3 anos de idade, já sabia fazer café para os pais. Heng sonhava em se aposentar em breve para que ele pudesse estar com sua filha o tempo todo. Então o protagonista diz que Heng tem muito orgulho de Sui. A menina não esperava ouvir isso e começa a derramar a bebida em um copo completamente cheio. A menina fica constrangida e pede que o herói não se atreve a falar com ela como se fosse um adulto. Em seguida, ela diz que seria bom que ele tenha entendido como fazer bebidas. Então Yuan começa a preparar a bebida com muito cuidado. Nesse momento, Sui acha estranho porque o herói parece muito confiável, mas ela acredita que tudo isso possa ser só alucinação, já que ela foi dormir tarde demais ontem. A garota afasta seus pensamentos e continua vendo o cara trabalhar. Ela fica surpresa com a forma que ele lida com sua tarefa. Em alguns minutos o protagonista finaliza. Sui continua a dizer que isso simplesmente não pode ser. A garota achava que ele já tinha feito isso antes. Yuan responde que não, mas acabou sendo uma tarefa bastante fácil para ele. Em seguida, Ling diz que um coquetel é necessário para a terceira mesa. A garota já corre e leva o coquetel para o visitante. Ela deseja um dia agradável com um sorriso no rosto. O cliente pega o coquetel e começa a beber. Em seguida, ele cospe abruptamente todo o coquetel no rosto de Sui. O cara pede desculpas, mas era simplesmente impossível beber esta bebida. A menina responde que não há com o que se preocupar porque a culpa não é dos clientes. Então ela vai trazer outro coquetel. Em seguida, a garota olha para Yuan como se estivesse prestes a destruí-lo. Após o incidente, o protagonista concluiu que ele adicionou muito creme seco às bebidas, por isso do coquetel tão insípido. No outro dia, Sui e Luo foram para a pista de patinação. Luo não consegue lidar com os patins e cai no gelo imediatamente, sentindo dor. Sui estende a mão para ajudá-la e diz que não entende como a amiga ainda insiste nessas coisas mesmo sabendo que não é do tipo atlético. Luo conta que só pensou que agora que sabe andar de bicicleta ela poderia seguir dominando novas habilidades. Enquanto isso, o protagonista está atrás observando as meninas atentamente. Ele está do lado de fora da pista. Luo percebe isso e diz que desde que Yuan esteja por perto nada de terrível pode acontecer. Sui não gosta disso. Nesse momento, Luo mostra sua falta de jeito novamente e começa a cair. Antes da queda, ela automaticamente agarrou Sui pela mão e elas estão prestes a cair no chão juntas. O protagonista percebe isso e já está correndo para ajudar as meninas daqui. Mas Sui mostra sua engenhosidade e consegue se manter de pé, salvando a si mesma e Luo. A garota fica feliz que tudo deu certo e enrola-os braços na cintura de Luo para que ela definitivamente não caia. Em seguida, diz à amiga que só precisa confiar nela. Sui ainda olha para Yuan muito orgulhosa de não precisar de sua ajuda. O herói decolou de seu assento em vão. Luo diz que já está cansada de patinar. Sui pede que a garota descanse um pouco enquanto ela vai pegar uma barra de chocolate no armário para repor as energias. Luo responde que está tudo bem e ela vai continuar praticando. Sui é contra e manda a garota esperar aqui. Depois disso, Sui sai e Luo se levanta do banco tentando patinar por conta própria. Ela é acompanhada de perto pelo protagonista. A garota faz muitas tentativas, mas toda vez ela cai no gelo. Cada queda é um novo machucado. Ela olha para os outros caras que estão calmamente patinando e não entende de jeito nenhum porque ela não consegue. O protagonista intervém explicando por que a garota não está conseguindo. Ele diz que Luo tem problemas com o senso de equilíbrio. Seu centro de gravidade é instável e ela também joga seus membros em direções diferentes. Isso agrava ainda mais a situação. Luo fica muito chateada ouvindo críticas de fora, mas ela concorda que seus membros são descoordenados. Ela tentou fazer os mais diversos esportes, completamente diferentes entre si: basquete, tênis, ginástica e muitas outras coisas. Mesmo que Luo tenha tentado atividades diferentes, ela falhava e se sentia mais estúpida. A menina já estava cansado disso. O protagonista a interrompe dizendo que Luo
Deve definitivamente lembrar que as desculpas são um monte de fracos. A garota responde que é verdade. Então Yuan questiona se há pelo menos algo que ela é boa. Luo diz que sim. O herói está feliz e esclarece a rapidez com que a menina respondeu. Nesse momento a conversa deles é interrompida pelo segurança. O homem relata que problemas aconteceram. Ela pediu ao guarda nervoso para se acalmar e explicar normalmente o que aconteceu. O homem se acalma e conta tudo. O protagonista também está ouvindo atentamente o relato do guarda. Trata-se do contrato com uma empresa americana que ainda estão se recusando a aceitar a proposta de 5 pontos que Luo deu a eles. Parece que o dono trouxe pessoalmente sua equipe jurídica e representantes do departamento para participar das negociações, mas só estão dando 3 dias a eles para renegociar. Luo precisa de um pouco de tempo para pensar no que o guarda disse. Então fala que é preciso entretê-los por 2 dias. As negociações devem ser adiadas até o fim e no último minuto eles irão dizer que estão prontos para negociar 2 primeiras posições, mas nas 3 restantes tudo permanece igual. Afinal eles mesmos começaram esse jogo e agora é a vez deles explicarem que esse acordo é um pouco mais importante para eles do que para ela. A garota pretende obrigá-los a recuar nos 2 primeiros pontos. Para uma distração é importante que eles defendam apenas os 3 pontos principais com um plano bom. O guarda diz que entendeu tudo, então imediatamente corre para fazer o que a menina disse. Todos ao redor entendem que na frente deles tem uma empresária inteligente. Mesmo sendo tão nova, ela é muito boa. A garota fala com confiança e resolveu tudo em apenas 2 minutos. As pessoas acham isso brilhante. Luo diz que não nasceu com esse dom. Este é o resultado do trabalho árduo desde sua infância. Ela viu como era difícil o trabalho do seu pai. Ele estava sempre ocupado e não dava atenção suficiente à menina. Por isso ela decidiu que queria ajudar o pai e faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Então a menina começou a estudar muito e mostrou suas habilidades. Nesse momento Luo estava inspirada e pronta para mostrar o resultado da sua patinação, mas ela cai novamente e fica envergonhada. Sui finalmente retorna vendo os esforços da amiga e decide continuar ajudando. Luo se levanta e consegue seguir em frente sozinha sem apoio e sem cair. A garota fica muito feliz por ter conseguido e abraçou a amiga. Em seguida Luo se volta para o protagonista agradecendo. Ela diz que pode fazer qualquer coisa desde que ele esteja por perto. Sui não entende por quê Luo está agradecendo a Yuan em vez dela. Então a garota lembra a amiga que foi ela quem a ensinou. No dia seguinte, como sempre, nosso herói segue sem sair do lado da menina. Sui já está cansada disso. De repente eles são distraídos da conversa por um grito. São alguns valentões que estão rindo de um garoto. O chefe diz que esse cara foi trazido para cá em vão. O cara de cabelos azuis quer bater novamente no cara que está deitado no chão, mas então Sui intervém. Ela chuta o cara de cabelo azul no rosto, fazendo com que ele voe vários metros para frente. Ela diz que não se pode intimidar os fracos. Os caras olham com atenção para a garota que interferiu em seus assuntos. A garota lembrou que esses são os estudantes do ensino médio. O protagonista queria intervir, mas ela diz que não precisa ser ajudada. Ela mesma arrumou essa bagunça e tem que lidar sozinha. Os caras imediatamente a atacam. Em seguida a garota bate habilmente nos adversários um por um. Ela novamente usa as técnicas secretas de sua família. Mas quando vai usar o último golpe, um dos caras pega uma faca. Sui abruptamente pula para o lado e se surpreende com a presença de uma coisa dessas. Agora ela não sabe o que fazer porque nunca tinha tido adversários armados antes. O protagonista imediatamente pede para manter a calma e diz para monitorar sua respiração. Em seguida avaliar a situação e identificar o ponto fraco no inimigo. Assim que fizer isso ela tem que atacar. A garota olha para o protagonista e começa a enxergar seu pai nele. Agora ela sabe o que precisa ser feito e olha atentamente para o adversário. Então ela encontra o ponto fraco do inimigo e o atinge. O cara cai no chão sem forças e toda a gangue foi derrotada. Sui está muito orgulhosa de si mesma e Yuan diz que a garota fez um bom trabalho. De repente um dos rapazes abruptamente se levanta e corre para a garota dizendo que ele ainda não terminou, mas Yuan agarra o cara pelo braço e o atinge no peito com o cotovelo. Agora toda a gangue está realmente derrotada. O cara loiro fica chocado por ser salvo pelo herói. Ele está muito surpreso e pergunta se isso é realmente o mesmo Yuan. Ele só se lembra de como nosso garoto era constantemente intimidado e ainda era o mais fraco da escola, então não entende como isso é possível. Nesse momento Sui diz aos caras espancados que depois disso eles certamente não vão mais fazer bagunça em sua escola. A garota acrescenta que se isso acontecer eles não serão fáceis da próxima vez.
Enquanto isso, o cara loiro ainda não entendeu quando Yuan Yi conseguiu se tornar tão forte. Ele diz que talvez o cara tenha se inscrito no karatê às escondidas. Mas agora isso não importa porque o mais importante é manter alguém como Yuan por perto. Então o garoto se dirige ao herói o chamando de amigo, lembrando que esse é o mesmo cara que espancou Yuan no começo da história. Ele pede a Yuan para esquecer o passado que tiveram e em seguida implora para ser seu subordinado. O protagonista não entende o que o cara está falando. Nesse momento o cara loiro enfrenta mudanças drásticas ao pensar que o herói está rindo dele. Então ele diz a Yuan e Sui que eles mexeram com alunos do ensino médio. Então a chefe deles definitivamente vai procurá-los e com certeza não vai parar de segui-los. Yuan fica surpreso e pergunta como ele sabe disso tudo. Sui responde que esse cara foi claramente atingido na cabeça. O cara responde que não precisa olhar para ele assim e explica que tem suas fontes. Ele sabe tudo sobre todos. Yuan acha que não há nada mais importante do que a informação, assim dizem os mercenários. Ele acredita que precisa de mais informações, então diz que não precisa de um subordinado, mas ensinaria ao cara ferido alguns truques para que ele aprendesse a se defender. Em seguida ele questiona se isso é suficiente em troca de informações. O cara novamente sente que Yuan está zombando dele, mas conta que seus pais trataram seu nascimento com um acidente. Ele teve medo a vida inteira de que um dia seus pais o abandonassem. Esse sentimento influenciou muito o caráter do cara. Com o passar do tempo ele começou a agradar seu agressor e depois de um tempo passou a ser um deles. O cara diz que não queria machucar ninguém, ele não queria ser assim, mas era tão fácil porque essas pessoas são muito fortes. Nesse momento ele olha nos olhos de Yuan e fala que ele realmente conseguiu dar a volta por cima dessas pessoas, em vez dele que precisou se juntar a esses caras para deixar de apanhar. Nesse momento o cara pede desculpas por todas as coisas que fez antes e promete que não vai decepcioná-lo. O protagonista responde que acredita nele. A garota observa essa cena e não entende nada. Enquanto isso, um dos valentões humilhados chama seu chefe. Ele diz que foram maltratados e até a chefe foi xingada. A patroa diz que como eram crianças em idade escolar ela vinha resolver tudo sozinha. Depois de algum tempo o protagonista está treinando no parque novamente. Ele treina flexões e já completou o exercício 89 vezes. Os aposentados notam que o cara está muito melhor. O garoto está tendo um ótimo progresso. Outro velho fala que isso é porque o herói treina aqui todos os dias. Seria estranho se nenhum resultado aparecesse. Nesse momento o protagonista finalmente termina o exercício. Ele pega a roupa e está prestes a deixar o parque, mas então Yuan sente que há alguém no parque se aproximando agressivamente. De repente o cara é atacado por trás por uma menina com cabelos vermelhos. Yuan obviamente se esquiva. Ela diz que o herói tem uma boa reação e parece estar sempre em alerta. Ela se apresenta dizendo que é a líder daqueles oligas. Seu nome é Lin. O protagonista se lembra do grupo que levou uma surra e responde que lembra bem. Na verdade, o herói olhou o cabelo da menina e fez uma analogia entre eles. Ele só chegou a essa conclusão porque Lin tem exatamente o mesmo penteado. A menina explicou que é melhor não mexer com o grupo dela. Em seguida preparou um soco poderoso em direção ao protagonista. Yuan abruptamente evita esse ataque, mas nota que a garota é muito rápida. Ele observa que Lin tem uma velocidade absurda. Ela fala nenhum estudante foi capaz de lidar com isso, mas talvez Yuan seja o primeiro. O herói ainda acha que os movimentos de Lin são precisos e furiosos. Sua técnica é magnífica. A força e velocidade estão além de elogios, algo que não encontra facilmente nem em escola marcial. O protagonista quer continuar vendo a menina atacar para desvendar sua técnica. Nesse momento Lu e Sui caminham entre os adversários. Sui diz para o prota que ele vai se atrasar, e Yuan responde que precisa de mais 5 minutos. Lu imediatamente vê ele brigando com alguma garota e pergunta se Sui não vai nem mesmo tentar separá-los. A garota responde que não há necessidade de fazer algo quando não entende a situação. Além disso, ela acredita que o prota vai ficar bem. Embora ele não costume entrar em uma luta do nada, nesse momento Lin ataca Yuan com vigor renovado, mas o herói agarra a garota pela mão e a joga no chão. De repente a peruca da menina voa de sua cabeça. Em seguida ela se lembra de todas as coisas ruins que aconteceram com ela. Lin era constantemente intimidada na infância. Diziam que ela deveria estar se comportando como uma menina porque toda essa diversão é de menino. Além disso, garotas como ela deveria ser sempre mais fracas do que os rapazes. Elas devem sempre depender dos homens. Por causa desses estereótipos, Lin sempre quis alcançar tudo sozinha. Nesse momento ela chora dizendo que o protagonista se segurou desde o início porque ela é mulher, mas ainda assim conseguiu derrotá-la.
Yuan discorda e fala que a menina é mais forte que ele, ela o superou em força e velocidade. Ele diz que foi completamente controlado por Lin e só foi capaz de se defender passivamente. O problema da garota é sua falta de experiência de combate. Ela também deixa suas emoções a controlarem. Por isso revelou uma abertura e ele aproveitou essa oportunidade. O herói finaliza dizendo que na hora da batalha essa coisa de gênero não existe. Lin fica chocada com essas palavras. Ela achou muito estranho porque Yuan não parece um valentão como seu subordinado tinha dito. Nesse momento Sui se mete na conversa dizendo que foi seu grupo que começou toda a briga quando espancaram um aluno de sua sala. Luo também entra na conversa e diz que tem uma evidência irrefutável. De repente brota um segurança com um notebook na mão e ele mostra um vídeo da câmera. Lin logo nota que seus subordinados estavam realmente mentindo e a enganaram. Ela grita irritada que eles ousaram fazer isso com ela. Em seguida pede desculpas e avisa que cuidará melhor desse assunto. Sui diz que todo mundo tem erros e admira o fato de Lin ter coragem para admitir isso. Luo concorda e acrescenta que a garota tem muito carisma. Nesse momento, Lin diz que tem uma forma para compensar todos os transtornos causados a eles, então ela pede para ser namorada de Yuan. Nosso prota fica chocado junto com suas outras amigas.